Vamos lá, vamos continuar firme. Vamos continuar firme. Nossa, eu tô dolorido demais, rapaz. Mas eu vou falar pra vocês, dá uma descansada, viu? Você faz um exercício, dá uma descansada. Vamos lá, eu vou levar a sério. É que eu tô com dificuldade de levar a sério, porque ultimamente eu tô só zoeira, né? E o negócio é muito sério agora. Aí. Olha aí. Otário. Otário! Isso é tudo culpa tua, essa merda aqui que a gente tá passando. Culpa tua. Tá com medo não, cara? Olha só. E devia estar com medo? É, por que eu devo estar com medo se eu não fiz nada? Pois é. A cara nem treme, né? Você Isso tá com aqui medo? parece mais um teatrinho. Parece que todo mundo sabe que todo mundo é corrupto. E todo mundo fica aqui interpretando um homem honesto e trabalhador. Todo mundo vê. Isso é uma palhaçada isso daqui. Isso aqui é ridículo. Todo mundo vê, Gulo. Vou falar um negócio pra amor, vocês, né? vou falar um negócio pra vocês. Vocês não têm futuro na corrupção. Até o delega já saiu dessa, porque não rende lucro. Vocês pegam tudo pra vocês. Isso é o que ele diz, né? Tá vendo? Uhum. O silêncio constrange. O silêncio Exatamente, torna comprovamos, a porra. verdade subjetiva. Gostou de eu falar assim? Nem sei o que eu tô Como? falando. Repete a frase, por favor, só pra eu entender. A verdade subjetiva? Eu inventei essa palavra agora. Não, subjetiva existe, pô. Não, eu sei, mas não tem sentido, né, nessa frase. Eu Nenhum. acho. A verdade é subjetiva. Não, existe um sentido, assim, mas é muito profundo, né? Cadê a juíza? Calma, demora um pouco. O Enzo também não chegou ainda? Chegou agora. Mentira, né não? É sobre o que mesmo isso Eu não aqui? vou mudar meu depoimento, não. Se eu mudar o depoimento, eu fico de Ah, a mentiroso. juíza vai ler aí o. Quem voltou aí? Nossa, eu vou pedir pra alguém trazer um remédio de dor de cabeça, não tô aguentando não. Dor de cabeça. Deixa eu falar aqui. Pera aí. O foda desse negócio de fazer dieta, exercício, gente, que você come muito, Tá tudo bem com a senhora? né? E aí depois dói a cabeça. Aí multa ela também! Pelo atraso? Vamos ficar quieto. Já chegou todo mundo? Ainda não, Falta só o Enzo. Letíssimo. Não, o Enzo chegou aí, ó. Chegou agora. Bora, Enzo. Fala muito alto aí, senta. Quem chegar por último vai tomar multa. Tu sai da onde, Enzo? Multa ela agora, multa ela. Essa multa de 200 Cadê mil. o Enzo? Meio tá perdido louco? ele, Sacaneado, desorientado. meu Deus. É o Enzo Tá aí? vendo alguém? Tá vendo alguém? Eu não vou todo fechar com polícia, sacaneado, não, Se você é tiver vendo louco? alguém, levanta a mão. Não vou fechar com polícia, Ih, ele deve não. estar zoado. Pelo jeito, esse tribunal não vai Dá ser uma cabeçada demorado, nele não, lá, viu, ô. gente? Tá meio perdido ele. Eu tô bem, era só pra. Ah, só pra tá. saber Pelo se jeito, tá não vai todo ser mundo bem aqui demorado, não, viu? Eu acho que é mais aqui o problema técnico Que que tem na silêncio. cidade, o resto já vai ser pauleira. também. Estranho esse, gente. Agora Tava chegou. esperando você Ensurdecedor, chegar. né? É? Tá faltando alguém? A Cindy, o Leandro da Deep já estão aí? Ainda não. Ainda não, acredito que não. Então falta eles. Olha lá, falta 2 pessoas, já E começa. aí, meu colega? Pelo jeito, essa mulher aí tá pra brincadeira. Eu não duvido nada que essa moça aí deve ser uma juíza na vida real, ou uma advogada. Só pelo jeito que ela montou o negócio lá. Tá muito certinho, cara. Se fosse uma tapadona, ela ia fazer um trem porco. O negócio tá bem feito. Ela não é tapadona igual o delegado Enzo. Ela é esperta Ô, igual Gabriel. eu. Tá sentado. Alô, Porque Porque eu não fulano. sou Qual que é tapadão os também, planos? não. Uma Não, parada. pra Tem cadeira. um Chama o rapaz Essa PV. não ali. tem não, Jamal.
Ali O atrás rato tá tá causando um problema ali, um encostando. oficial. O senhor pode vir ali comigo rapidinho pra Eu vou resolver? te ajudar, doutora. Ajuda ela aí, ô Baiano. Ajuda, ajuda. Coloca ela bem em Santíssima, frente um à minutinho cadeira. só resolver uma questão aqui policial. Ah, ela é juíza mesmo, gente? Tá ótimo, viu? Não sabia, Muito não. bom, né? Eu acho melhor a senhora olhou Ainda bem, né, que você bota uma juíza pateta aí, ela não faz nada direito. Aí inventa as coisas, toma decisão. Agora é bom que é o trem mais bem feito. Caralho, a mulher tá estudando pra ser juíza mesmo, advogada ela. Ah, ela é advogada. Ah, interessante. Eu só acho uma Não, coisa. peraí. Pé. Então, pelo que a gente conversou, tá tudo de boa, né? Hoje eu saio daqui pela porta da... Tá, perfeito, é isso, é isso. Obrigado, doutor. Obrigado, viu, doutor? Deus abençoe. Ô, Delega, você tá falando muito alto, cara. Tô falando alto? Maia, Perdão. tudo bem? Me perdoa, delegado, me perdoa, é assim que se pronuncia. E aí, vamos começar esse show? Faltam Até o algumas Paulo veio com o pessoas cabelo ainda. penteado, pô. Tá na hora mesmo de a gente começar, viu, Vossa Excelência? Esse silêncio aqui tá me deixando agoniado, viu? Eu não gosto de silêncio, não, porque o silêncio me remete à morte. Vai ser o silêncio da sua cela. Vai pedir pra participar de alguma coisa aqui? Que isso, cara? Você vai ficar me provocando? Não, desculpa, eu não podia perder essa. Você quer que Perdão, eu jogue na Vossa rede Excelência. aqui? Perdão, Vossa Excelência. Ah. Eu jogo na rede, viu? Perdão, Vossa Excelência. E aí, velho, tudo bem? Per- Eu tô- Perdão, Meritício, tá, Também. tá resolvido agora o perímetro. Abrição de boca que eu tô? Eu E como é que tá as vou coisas lá na anotar aqui, polícia, vou cara? Eu tô com verificar, muita tá? saudade. Tá tudo bem? Jamal. Leleco. Olha aquela princesa lá atrás sentada Ele lá. tá com problema pra voltar. Cara, a live anterior Ele foi não tá muito conseguindo engraçada, voltar, gente. não. Quem não viu, dá uma olhada no replay depois pra vocês verem a coisa. Sim, atrás do tonel lá. ó. Deixa eu ver se a galera do Beco tá precisando Tem de não. alguma coisa. Viado, viu que nova lançou na óleo polícia. sabor açaí? Boa noite, lindões. Ok, Cindy já chegou. O Leandro não, já lançou chegou. não, mano. Não, né? Falta só o Leandro da Jeep. Nossa, não, sério, eu vou calma. dormir aqui Não, nesse não, lugar não, aqui, caramba! Ele aparentemente ele Ah, o tá Wilson com tá algum atrasado, problema pra né? voltar. Ele tá com algum problema pra voltar. Ele quer ser lasque, pão na máquina! Brincadeira, viu, gente? Foi só uma Fiquei de piada. puto assim, papo reto, fiquei de puto. Gente, mas realmente o silêncio tá muito. Tá um silêncio. Assustador. É. Tá um Eu tô silêncio até bem- abrindo a boca aqui, ó. Ensurdecedor. Realmente. Não, assustador também. Tô até abrindo a boca aqui, ó. Se vocês quiserem, eu Não, posso tô bem, cantar. Eu tô só não bem, vou ficar obrigada. zoando muito aí, porque essa juíza é meio séria aí. Não façam isso. Aí eu bolo Ela 20 dias de fatiou, negócio aqui passou, e é perco gra- porque se eu ficar falando merda aqui. Eu vou ficar mais Alô, quieto. fulano. Se eu abrir a boca, Só já que é um já circo vira. civil, tribunal, cara. Essa O e-mail sentença já aqui ouviu do o delegado do cantar, papo Leandro. reto. Ele teve um Ah, problema apelão. pra poder entrar aqui pra voltar, entendeu? Bro, você pode parar de gemer? Ai, Savidote apelão. Para, cara. que Cara, isso? isso aqui é seriedade, tonel. Para com isso, cara. É, gente, vamos respeitar o tribunal aí. O Jamal não vai dar, mano. Tô entendendo Então nada. vamos começar, né? Vai fazer o quê? Chegou. Aê, vambora. Aí, ó. Vambora. Chegou? Opa, salve, meu irmão. Como é que você tá? Vamos Tudo bem? começar? Começar o espetáculo? Vamos começar, vamos começar. Vamos começar. O Leandro tá ok? Ô, doutora, você fala muito baixo, viu? Não sei se tem como aumentar um pouco a tonalidade vocal. E eu tô no máximo, viu? Não, acho que você fala baixo mesmo, não é não? Você toma Dramé? Não, eu não tomo, não. Dramin? O que tem a relação a ver com Dramin Dramin? é Fala remédio pra baixo? dormir, fica sonolento. Ah, é Pra verdade. mim É remédio pra enjoo. Não, mas é pra dormir. Quando eu ia pra Morro de São Paulo, eu tomava 2 Dramin pra capotar na viagem. Não, mas Que é só o isso, Dramin de cara? grávida que Legal. faz dormir. Virou um boteco essa porra aqui ou um tribunal? Vou falar em boteco? Não, deixa pra lá. Desculpa, galera. Tem advogado, não vou pôr advogado, nada. Eu vou- Cindy, Leandro, tudo ok aí? Sim, tudo certo. Ok, então vamos começar. Todo mundo tá aqui, né? Acredito que sim.
Você vai lá. Perfeito, O então, que, boa é pra noite. fazer oficialmente, Elas têm a pessoal? voz igual, cara. Boa noite, Ei, boa meritíssimo. noite o quê? Tem boa noite, não. Estamos Boa noite. aqui porque recebi um inquérito, uma solicitação de instauração de inquérito, visando apurar os seguintes Você vai se crimes fuder, maluco. Falando baixo, tá? do senhor Enzo Roberto. Flagrante preparado e os crimes de abuso de autoridade, associação criminosa, corrupção, peculato e prevaricação. Peculato? O que é Do isso? senhor Paulo Plínio. Flagrante preparado e os crimes de calúnia, associação criminosa e roubo de residências. Do senhor Alberto Neto. Flagrante preparado e os crimes de Nossa, abuso de vai rodar os autoridade, três dessas- associação criminosa, venda ilegal de armas, corrupção, peculato e Esse prevaricação. CRP vai ser... Meu Deus, Eu vai recebi o tudo preso. inquérito, acredito que todos os senhores tenham recebido também. Podem me confirmar? Sim. Recebi aqui a parada. Bastante escritas, né? Eu gostei muito de avaliar a minha leitura. Certo. Então nós vamos começar da seguinte forma. Nós vamos ouvir primeiro as testemunhas dos 3 acusados, né? Das 3 partes, no caso. Começando pelo senhor Enzo Roberto. Tem alguma Calma aí, testemunha? gente, já me defendo. Não, meritíssimo, até o momento não. Tá. Só para deixar explicado que esse vai ser o único momento que nós vamos ouvir as testemunhas, certo? Tudo bem, então. Senhor Alberto, Eu tenho a testemunha. Meu Deus do céu. qual seria o nome completo? por Posso favor? intimar ela? Qual que é o nome completo dela? É Paulo Plínio. Meu Certo, Deus o do senhor céu. Paulo vai Nossa testemunhar daqui a Senhora. pouco. Ah, Aí, tá. Eu Então eu interrogo vou ele. testemunhar. Interroga nada, cara. Você tá sendo acusado, senta aí. Eu quero fazer um protesto aqui, doutora. Tá me cortando Eu aqui, quero fazer Meritíssima? Que isso? protesto. Eu quero fazer um protesto porque Sim, senhor Paulo. o coronel Cara mal tá educado, sendo pô. acusado e ele tá lidando com a situação aqui no ambiente do tribunal. Não sei se a senhora viu aí. Ele falou, Tá, já foi senhor contida. Paulo, Contida O o senhor quê? também tá fazendo a própria defesa também, não tá? Eu vou fazer a própria defesa, sabe por quê? Aqui não tem medo, não. Aqui não tem medo da parada, não tem medo da cola, não. Passarinho que voa sozinho voa mais alto. Tá, senhor Paulo, você tem alguma testemunha? Eu já fiz, Mas eu não acabei, não. eu Ô, já Meritíssima, eu não apresentei acabei, a Meritíssima. testemunha. Com licença. Aí a testemunha, o Gagão, chegou. Mas sou eu ainda, Meritíssima. Por gentileza. Testemunha Eu não chegou aí, ô terminei ainda. Gagão. Testemunha? Eu não terminei, O por Gagão é gentileza. a testemunha. Ah, sim, pode continuar. Só um minuto, senhor Paulo. Então, a primeira pessoa que eu quero intimar é Paulo Plínio. E a segunda pessoa é a Cindy e a Maia. Quem tiver, por gentileza. Pode ser a Cindy ou a Maia. Se Perfeito. possível, as duas. Tá, a minha outra testemunha, doutora, era o Mazarop. No dia ali, ele até veio dar o depoimento. Precisa Tá. trazer ele de novo? Não precisa, senhor Paulo. Agora nós vamos ouvir as testemunhas do senhor Alberto, Tá, certo? que aí eu já bato um radinho aqui, ele vem voando, viu? Os meus Não, tudo funcionários certo. são fiéis. Mazarop, muita gente boa. Então, vai ser a Cindy, né? Cindy, se você Gentileza. puder... Claro. É ali ao lado, né? Da juíza. Cindy. Vamos lá. Do lado Isso, disso? aqui do Ao meu lado lado. da Ó o juíza. fotógrafo. Posso levantar aqui, ô Meritíssima? Ó o fotógrafo. Pode, Ó o fica à fotógrafo vontade. ali atrás, ó. Dá licença. Cara, isso aqui tá um meme puro, viado. Tô adorando isso daqui. Não tem tensão nenhuma. Ô, Cindy, eu vou fazer algumas perguntas de forma mais Vamos lá, objetiva vamos lá. possível. Senhor Alberto, só um momento. Pois não? Deixa eu só... Certo. Cindy, você pode falar seu nome completo e passaporte, por favor? Claro. Cara, Cindy é o Parma, tribunal mais pica que passaporte tem, só que passou o 2795. time, tá engraçado. Perfeito. Você Muito jura dizer a engraçado. verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena das sanções cabíveis? Sim. Perfeito. Pode começar, senhor Alberto. Perfeito. Ô, Cindy, é de conhecimento da unidade investigativa que o seu Paulo Plínio é narcotraficante da cidade? Positivo. Soy el fuego que arde tu pies. Senhor Paulo, silêncio, por favor. Perfeito. Soy É de el- conhecimento da DIP, que a testemunha que ele acabou de avisar, que é o seu Mazarop, é também um criminoso ativo na cidade? Sim, senhor.
Cíndia, Cara, eu vou foder você esse pode me cara, velho. explicar ou contar um pouco fazer sobre séria a o parada advogado do seu Paulo Plínio que aqui não está? E o porquê dele não estar aqui? O seu, acho que é o professor? É o advogado dele. Eu não tenho ciência de quem que é o advogado do Sr. Paulo. Eu acho que é o professor. Foi assim. O professor, não sei, pra mim ele não era advogado. Ele tinha ficha suja, não tinha registro. Não considerei ele como Correto. um advogado. Certo. Vou deixar essa pergunta armação, para outra testemunha, a Maia, responder. Tá bom, eu não tenho mais perguntas, doutora. Se alguém quiser perguntar aí pra Certo. Cindy, pode ficar à vontade. Doutor... Posso? Sim. Você tem alguma pergunta? Tem uma Tem, pergunta assim. Ah, por favor, doutor. Pode se Desculpa. aproximar aqui. Vocês querem me fuder? Ah, Então, doutor. peraí, então. Peraí. Rezou. Boa noite, senhora Cindy. Boa noite ao tribunal. Senhora Cindy, uma pergunta. A senhora confirma para mim, se tratando de todas as acusações feitas, que houve uma operação policial na qual foram realizadas investigações e apreensões de armamento ilegal por parte de alguns policiais que praticavam ato de corrupção na polícia? Sim, senhora. Tá. Foram apreendidos armamentos, drogas ou algum objeto do tipo? Sim, foram sim. Tudo bem. E esses materiais, eles foram encaminhados até o departamento? Foram, se não me engano, até a delegacia de Paleto. Maravilha. Bom, termino aqui, meritíssimo. Certo. Senhor Paulo, você tem alguma pergunta a fazer? Claro, tem uma pergunta a fazer. Eu quero dizer que, em relação ao argumento do coronel, isso Tá, não, senhor Paulo, perguntas para a testemunha. Tá, a testemunha quer? Você fala quem quer a testemunha? A Cindy. A Cindy? Tá, Cindy, a senhora tem ciência que você já trabalhou na grota e tem uma foto tua segurando um fuzil numa favela ao lado de 30 bandidos que na Senhor verdade são Paulo. traficantes? Desculpa, eu não me recordo disso. Ah, eu tenho a foto aqui, qualquer coisa, viu, doutor? Se você precisar da Senhor foto. Paulo. Não. Seria só isso? É só isso que eu tenho pra dizer. Só isso, Perfeito. Vai, bobão, fica esperto aí. Você Cindy. fica esperto aí que eu jogo, Só jogo uma a foto pergunta. aqui. Referente à transferência dos itens apreendidos, você disse que foram levados até Paleto, certo? Acredito que sim. Tá. Era mantido algum registro disso por parte da DIP? Como era uma operação restrita, eu acho que não foi feito registro. Tá. E você tem ciência somente dessa que você participou ou existiram outras? Eu só tenho ciência dessa. Perfeito. Era só isso mesmo. Tá dispensada, tá? Ok, com licença. Senhor Alberto, agora seria a Maia? A Maia, por gentileza. Cara, você Senhorita vai, Maia, de, pode cê se vai de aproximar, testemunha por pra favor. mim, cara? Quê? Quer ir de testemunha, cara? Você vai fazer eu ganhar essa parada. Oi, tudo bem? Relaxa, pode Olá, ficar boa tranquilo. noite. Boa noite. Ai, boa noite, perdão. boa noite. Que isso aqui, Eita tá? Que porra. isso aqui, pô? O que tá acontecendo? Eu fui sentar aqui, o soco deu sem querer. Desculpa, já começou. I'm sorry. Bom, dá licença. Maia, só o seu nome completo e passaporte, por favor. Certo. Maia Sartori, passaporte O 650. tamanho do soco na cara dele. Você jura dizer a verdade do que souber e lhe foi perguntado sob pena das sanções cabíveis? Perfeito. O outro chega gritando com a mão no saco. Pode Que coisa continuar, senhor ridícula, Alberto, cara. sim. Ô, Maia, é de seu conhecimento que Ah, aquela pessoa que ali está sentada ali, senhor Paulo Plínio, é um narcotraficante, dono de morro? Sim. Perfeito. Ô, Maia, você pode explicar para todos aí sobre o advogado dele? Do porquê ele não está aqui e o que aconteceu? tá aqui porque eu acabei de chegar. Claro. O advogado do seu Paulo, né, que muitos retrataram aqui como professor, foi capturado houve uma interceptação, né, por parte da polícia, onde o advogado do Sr. Paulo foi pego conduzindo uma van que carregava diversas unidades de bala. Ele prestou 2 depoimentos para a polícia, explicando a situação, que trabalha como
Tô com meu trabalha com segurança aqui, tô com meu transportes, segurança aqui. O teu ele filho de recebeu- 22 anos de idade adora usar bala em festa eletrônica, viu? Cuidado Senhor aí, Paulo, viu? por favor, Opa, não perdão, interromper. doutora. Vamos lá. O advogado dele disse que recebeu esse serviço de pessoas que ligaram para ele de forma anônima e levaram, gosto de bala, chamaram também ele com bala. até uma localização que é no restaurante novo que abriu aí na cidade. Ele foi até lá, os indivíduos estavam mascarados, mesmo assim ele aceitou o serviço, levou a carga, diz que achava que eram balas comestíveis, mas chegando no local, na verdade, se tratava de balas alucinógenas, né? Que a polícia conseguiu identificar. Não só isso, Meritíssima e Coronel, ele já havia sido... Cara, isso aí é tudo prova de polícia. Ele já havia vendido algumas unidades deste alucinógeno para informantes da DIP. Então, o advogado do Paulo já é conhecido por vender esse tipo de alucinógeno na cidade. Perfeito. Só uma pergunta, o tribunal é sobre mim ou sobre ele? Que eu não tô entendendo isso daqui. Só um minutinho, senhor Paulo. Senhor Alberto, deixa eu só entender. Certo. Por que está sendo discutido o advogado do senhor Paulo Perfeito. se ele veio em defesa própria? Eu vou chegar agora, doutora. no Toma, ponto. vai chegar lá, né? Perfeito, Pensa agora. mesmo. O ponto é que eu quero chegar no seguinte: o senhor Paulo Plínio é dono de morro, narcotraficante, e esses, ao que foi falado aqui, senhor Mazzaropi, senhor professor, que se identificou como advogado, mas não é advogado, Quer saber de vale uma ressaltar, coisa? fazem parte da quadrilha dele. Certo? Então, ele está se utilizando de pessoas que trabalham para ele para testemunhar e obter vantagem sobre falso testemunho. Esse é o ponto que eu quero chegar. Certo. Posso Inclusive, também meritíssima. juíza? Só um momento, senhor Paulo. Ah, agora você vai Já encerrei ver. a questão, Agora você vai calma aí, ver. Perfeito. O advogado gostaria de fazer alguma pergunta? Inclusive, só reforçando aqui, eu, como presidente da Ordem dos Advogados, preciso esses fatos, né? Foi solicitado, tanto em um quanto outro advogado, que eles fossem retirados do tribunal por não terem credenciais. E não foram, portanto, tá? Então, só gostaria de deixar avisado que eles realmente não têm credenciais para exercer a profissão. Tá certo. O senhor tem alguma pergunta para testemunha? Não, no momento não. Certo. O senhor Paulo tem alguma pergunta? Tem uma pergunta. Eu queria perguntar aqui pro coronel, porque durante... Não, para senhor Paulo, para senhorita Maia, a testemunha aqui na frente. Não, a Maia não. A Maia é gente boa, né, Maia? O senhor vai ter a chance de questionar o coronel depois, eu quero tá? ir direto no leão ali, ó. Tá. Depois o senhor vai ter essa chance, tá? Meu. No momento nós estamos seguindo a sequência. Meu. Olha o cabelinho. parece um dos A meninos da DIP tem Draco. alguma pergunta? Não. Não? Então tá liberada, Maia. Obrigada. Senhor Alberto, mais alguma testemunha? Não. Só isso. Perfeito. Senhor Paulo, alguma testemunha? Tenho, Gagão. Policial Gagão. Certo. O senhor Gagão pode... Ex-policial, vir até aqui. né? Agora vai demorar 5 horas o julgamento até ele começar a Posso falar. fazer a pergunta Boa pra noite ele? a todos, Só um minutinho. boa noite. Boa Esqueci noite. da Agora eu vou com tudo. juíza, a todo o tribunal. Só preciso que o noite. senhor fale o nome completo e o passaporte, por favor. Aie Parker, passaporte 503. Certo? Você jura dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob pena das sanções cabíveis? Positivo. Perfeito. Senhor Paulo, pode começar. Ô, Gagão, você tem ciência e se recorda, óbvio que você tem, mas tem que fazer essas perguntas desse jeito, né? Que você foi exonerado da polícia após depor contra o coronel no último julgamento? No último recolhimento de prova, na verdade? Proteste, meritíssima. É negativo para isso aí, viu? O senhor Gagão não foi exonerado por isso. Ele tá comendo no tribunal? Certo. hein? Vamos deixar ele responder. Certo, coronel? Será? Fui exonerado após o meu depoimento ser contra o coronel, sim. Tá vendo? Censura! O coronel ainda tá no poder depois de uma acusação tão grave
E ele usa senhor do Paulo. poder pra poder amedrontar os policiais. Senhor Paulo, eu vou pedir pra você fazer somente perguntas agora. E Tá. depois você vai ter um momento que você vai poder fazer todas as suas alegações, Tá. certo? Ai, se a vida Ô, bate apelão. Gargão, você se recorda que foi armado pra sua pessoa o furto de casas? E eu, Paulo Plínio, que não tenho problema em dizer isso, porque eu disse no dia do recolhimento de prova, que eu ajudei o coronel e o delegado a armar uma prova contra você. O coronel te levou até a casa pra você entrar na casa de bobo. Eles falaram pra você que era uma apreensão de armas, mas na verdade era toda uma armadilha, uma sabotagem pra recolher foto sua, pra impor que você tava roubando casa. Positivo. Aí, ó. Ainda acrescento que percebi cada detalhe e que naquele guia na viatura estavam comigo o coronel, o anão, o vovô, o fulano e o Rafael Boy. Aí, ó. Caralho, tu botou na bola, hein, Anão? Botou tudo junto aí. Mais alguma pergunta? Se fosse você, eu matava ele fora do tribunal. Inclusive, naquele guia, foi um anão que me convidou pra... Protesto! a viatura. Protesto! É só olhar na foto, o Tá anão bom? tá do lado. Acuso mesmo. É um mini protesto. Certo. Mais protestinho. alguma pergunta? Mi nombre no es Ramon, mi nombre es Ramon. Senhor Paulo, o senhor tem mais alguma pergunta? Não, mas não é uma pergunta, não. Ah, claro que não, é uma indução, né? Ele tá fazendo a testemunha. Coronel, alguma pergunta? Na tua vez você Positivo. fala, beleza? Eu também tenho uma pergunta, mas Dá se tem na licença. vez. Certo. O coronel só vai fazer primeiro, depois o senhor, certo? Senhor Gagão, Maravilha. lembre que o senhor tá em juramento, viu? Sim, E o senhor não pode mentir. sim. No último julgamento, na última audiência que nós tivemos aqui, certo? O senhor deferiu palavras de baixo calão diretamente para o seu superior hierárquico? Sim. Esse é o motivo da exoneração, meritíssimo. Mas a questão De respeito é hierárquicos. o doutor coronel, em um julgamento de difamação é permitida, tá? Eu não consigo compreender, Gagão, se eu puder repetir, por Eu gentileza. falei posso que traduzir. em um julgamento Tá falhando a ligação aí. difamação é permitida. O que não Sim. pode é calúnia, né? E Perfeito. imputar alguém algum crime. Exatamente, o senhor falou tudo agora. O senhor, Não se é- recorda, o senhor se recorda que naquele dia não houve julgamento nenhum? Nem era uma audiência? E o senhor não estava numa audiência? Não é porque o senhor está dentro de um tribunal que o senhor está em audiência. Certo? Caraca, Estácio serviu. Não é calúnia, que é verdade, senhor coronel. Então, a sua opinião não é o problema. O problema são as palavras de baixo calão. O senhor, se a Merit me permitir aqui, eu posso repetir o que ele disse para mim. Por favor, por favor. Coronel, você vai se fuder, você vai tomar no seu cu. Seu lugar não é aí, eu vou tomar o seu lugar. Isso, cara, que isso? Repetiu na formação depois. Ele falou assim, gaguejar tudo isso. É, claro que foi, demorou um pouco mais, né? Mas não foi nessa velocidade, mas foi exatamente isso que ele disse para mim. E por esse motivo, único e claro, o Gagão foi exonerado das suas funções policiais. Certo. Mais alguma pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta. Ah, o bicho é burro, hein? Senhor Gagão, Sim? é do conhecimento do senhor que Paulo Plínio é narcotraficante, bandido da cidade? Oi? Oi? Como? É do Oi. seu conhecimento que Paulo Plínio é um narcotraficante, bandido da cidade, dono de morro? Não. Não é do seu conhecimento? Não era até então. Não, a pergunta é ou não é? Sim ou não? O senhor sabe ou não? Fiquei sabendo a partir do tribunal. Por favor, se resuma a responder, por gentileza. Sim ou não? Sim. O senhor sabe ou não? Mantenha a minha resposta. Fiquei sabendo hoje, então sim. Hoje? O senhor ficou sabendo hoje? Vocês falaram aqui, né, que eles têm antecedentes sobre isso. Lá é o nome dela, não sei. Protesto, ele tá induzindo
Meritíssimo, eu só tô querendo saber. Indeferido, senhor Paulo. Eu só quero saber senhor se ele coronel, sabe ou não. Ele Só já isso. respondeu, certo? Eu já Soube tenho hoje, 30 né? provas contra Mas ele não velho. sabia, Eu vou- então, vou antes do deixar julgamento rolar. aqui. Eu não vou É ficar isso, muito Gagão? Só pra falando, deixar não. claro. Tem Perfeito. 30 fotos Perfeito. contra ele. Seu Gagão, o senhor já foi presencialmente, por conta própria, sem qualquer coação, no Beco do Paulo? Lembrando que o senhor tá sob juramento, tá? Sim. Sim. Enquanto o senhor estava lá presente, o senhor avistou alguma arma de fogo? Arma de fogo. Você disse. Sim, eu porto Qualquer arma de uma. fogo. Isso não é segredo pra ninguém. Ah, mas é só um minutinho. Pronto. Já pra interferindo salvar o aqui. Gagão aí. Senhor Porque eu Gagão, já falei que eu sou o senhor criminoso, velho. avistou elementos armados na sua frente enquanto o senhor era policial? Sim ou não? Você me perguntando se eu já fui ao beco quando eu era policial? Sim. O senhor já foi lá? Não, aí não. Já. O senhor avistou elementos armados lá? Avistei numa competição de porradaria, sim. O senhor deu voz de prisão e conduziu ao departamento? Não, eu tava. Mas aí tem uma foto tava com o delegado com um serviço. fuzil do meu lado. Meritíssima, por gentileza, sugiro que o Gagão aqui seja indiciado aí por prevaricação. Certo? A vaca é aqui? Certo. E partindo de um princípio de que ele estava no Beco do Paulo numa luta com o senhor Paulo Plínio, e sabendo também do histórico do senhor Paulo Plínio com seus subordinados, ele sendo ele o professor e o Mazzaropi, é de se pensar, justificadamente, de que ele está de conluio com o Gagão, e o Gagão em conluio com o Paulo Plínio. Como a senhora pode ver aí, os dois já têm um histórico de amizade, um histórico que não faz o menor sentido. Ô, doutora juíza, eu posso fazer uma observação? Sim, por favor. A questão é que o coronel também estava lá. É verdade, isso é verdade, viu? Eu tava com o fuzil na bandoleira e o coronel do lado, viu? Positivo. Ô, seu Paulo Plínio, se você a por alta, gentileza. gente, se a alta escória só um momento. da sociedade, o cara que comanda a polícia, não prendeu, e eu tava lá com ele, eu acredito que o errado seja mais ele do que eu. Tá, o senhor está informando que nessa situação em que o coronel acabou de descrever, ele também estava lá e não efetuou a prisão, é isso? Positivo. Ele, Marcinho também tava lá. Mas, gente, Isso. Tá tentando partir pra cima ali. Isso foi agressivo. Controla aí. Cara, isso aqui tá maravilhoso, viado. que Tá muito bom. absurdo, gente. É, coronel, vou te Senhor coronel, lascar, tem hein? mais alguma pergunta? Positivo. Só lembrando Tem mais que perguntas. prevaricação nem é. Eu tô sendo acusado de prevaricação? Só um minutinho, por gentileza. Mas ô, deixa ele falar lá. Senhor Gagão, Acabar sendo. o senhor disse que me viu lá no dia do evento, certo? Positivo. No momento que eu estava lá, e de fato, ô Meritíssima, eu fui convidado, só que em momento nenhum eu avistei qualquer tipo de armamento ou qualquer ilicitude. Piada! Por isso é que não houve voz de prisão nem condução. No caso do senhor Gagão, após o senhor ter visualizado armado, o senhor foi à DIP e noticiou isso? O senhor informou um oficial superior? Não. Perfeito. Tá bom. Mas ele fez tem mais perguntas tão aí. específicas pro Gagão e ele não avistou nada e o Gagão avistou? Meio Ô, estranho, Matrícia, né? comentarista? É, tem que ser. Isso aqui tá Ô, ridículo. doutora juíza, eu gostaria de fazer uma observação aqui. Pode fazer. Eu tenho uma irmã dentro da polícia. O nome dela é Maria Parker. Ela Boa, é boa. da unidade Boa. IDIP, do Departamento de Inteligência da Polícia do Certo. Complexo, onde ela estava investigando o coronel e ela foi afastada no caso. Eu tô me mandando aqui. Ela foi e afastada por ainda- mim, senhor Gagão. E ainda ela... Toma essa aí, Gagão. Puta merda. Receba essa aí, ó. Meu Deus. Mas, Receba, ô, Gagão. bicho,
Estou lascado. Que isso? Esse deboche foi uma pergunta. Uma pergunta normal. Acho que eu fiz merda com ele. Tá vendo a polícia toda contra o Gagão? Tá vendo? Você tá vendo, juíza? Quem afastou a Maria não fui eu, pô. Jamais afastaria. Mataram o Gagão, cara. Que pariu, Gagão. Meu Deus. Ele foi para lá fora. Desmaiou. Pega no pé dele. Foi no time Olha a errado, merda, Jamal. olha a O legismo, merda ele que tava Jamal- meio nervoso, acho que ele desmaiou. Não viu, não? O bichinho tem fome, né? Você tem que respeitar a fome dos outros. Estou lascado. Puta merda, acho que eu acabei com o tribunal. Desculpa, galera. Embaixo da tribuna, Jamal. Ele deve estar embaixo da tribuna aí desmaiado. Olha o clima chato Só que ficou. aguardar ele Eu voltar. viu? posso fazer uma defesa aqui? Uma defesa rápida, juíza? Não, senhor Paulo, você vai ter um momento pra isso, tá? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Posso contar uma piada? Não. Aí, viu? Ela autorizou. Cadê o Gagão? O Mas eu Gagão não como. sumiu? Você sabe por que os portugueses não bebem leite gelado? Ô, Michael, porra. Por quê? Ela autorizou a piada. Aqui você não vai dar Não, bola. senhor Michael, não. Ela autorizou, Por ela favor. autorizou sim, ela autorizou. Aqui é um ambiente sério, por favor. I'm sorry, I'm sorry. Mas fala aí que nós... Mas fala por quê? Fala no médico, fala normal com nós aqui. Qual foi? Agora eu quero saber por quê. Ô juiz, só pra constar, não era eu o anão não, tá? Era outro. É difícil, é fácil confundir, né? São todos tão pequenininhos. Mataram o Gagão. Falaram o que, corno? O desfecho da piada, porra. Ó, a juíza não autorizou. Média, ela não vai ouvir, não. Não vou Sem falar nada piadas, aqui, não. pessoal, sem piadas. Vamos Sem aguardar piadas. o senhor Não, aí é Gagão. problema seu, se você quer Não é saber. local de piada, né? Sim, pelo amor de Deus. Quem é que tá querendo Tá fazer piada maluco? aqui? Meu Deus do céu. Tá maluco. Nossa, tava tentando matar o tempo de alguma forma. O né? Michael Ficar tá olhando querendo pra cara fazer do piada outro, aqui, que a ó. audiência vai caindo na live, é terrível. Ah, cara. Já chega de Ô, piada. Michael, manda um CPX11 Já aí pra nós basta ver um com que é. delegado ser acusado de corrupção. Honesto desse. Isso é mais Ian? piada. Você se Ô, Meritíssima, alguém mais vai ter Vamos, pergunta pro quer ir? Gagão? Ou... Alguém mais vai ter pergunta pra ele? Eu acredito Valeu, que- valeu. Não, Eu acho, viu? eu acho que pode dar Defender a seguimento no cidade de julgamento. tropa. Certo. Defender a cidade, rapaziada. Valeu. Valeu. Eu quero solicitar a segunda testemunha. Só um Vixe, minuto, mais senhor um que Paulo. vai A preso. DIP não vai ter perguntas? Eu não ouvi. Pro Gagão? Sim. Não, as perguntas que eu ia fazer já foram respondidas através das perguntas deles mesmos. Certo. Qual que seria a segunda testemunha, senhor Paulo? O policial atrás de mim, o policial Gabriel. Nossa senhora. Certo. Ele pode chegar até aqui, por favor. Boa. Ele chegar só um pouquinho pro lado, vou poder sentar aqui, gentileza. Ah, ele largou aí e foi cagar, com certeza. Ele faz isso com o Dá uma costume. olhadinha Tira na ele daí. cadeira aí, ó. Olha a cadeira e senta. Puxa ele pelo braço. Tira ele daí. Vem aqui pelo do outro braço. lado. Maravilha, eu tô bem segura aqui. Calma, Bre. Calma. Nome completo e passaporte, por favor. Gabriel Gomes, passaporte empurrar. 8154. O senhor jura dizer a verdade do que souber e lhe foi perguntado, sob pena das sanções cabíveis? Sim, meritíssimo. Certo, senhor Paulo, pode perguntar. Tá. Ô juiz, essa limitação de palavras e perguntas, porque precisa ter um destino direto, ela dificulta um pouco a minha dissertação, mas eu vou tentar ser mais breve, mais rápido. Eu só quero Por favor. fazer uma pergunta aqui pro policial Gabriel, que ele é um policial da DIP. Primeiro, antes de tudo, eu quero dizer que em nenhum momento eu disse que eu era santo, então as acusações anteriores. Não vou fazer uma defesa agora, mas em nenhum momento eu escondi isso nem da senhora juíza. Mas quando eu estava envolvido no golpe de roubo de casas, junto com o coronel e o delegado, eu fui pego nas ruas e o policial Gabriel me encontrou e ia efetuar a minha prisão. Só que por um milagre, um policial acabou ligando pra ele e limpou a minha barra. Tá. Perguntas diretas, por favor, senhor Paulo. Quem era esse policial, Gabriel? Você pode detalhar pra gente esse dia?
Antes de eu responder as perguntas, eu posso dar um relato aqui, meritíssimo? Sim, Pode sim. Deferido. Queria voltar com a pergunta e com o nome, né? Meu nome é Gabriel Gomes, sou cabo da Polícia Militar, daqui da cidade do Complexo, investigador da DIP. E de modo que não é fácil isso aqui que eu vou acabar de dizer, que está relatando para os senhores aqui, né? Mas é que, na verdade, boa parte dessa polícia aqui tem que acabar. Grave, hein? Grave, hein? Grave, hein? Ué. O Caioba tá falando aqui atrás, Ué. eu vi o que foi? Grave, hein? Tava na cena do filme, é grave. isso? Grave. Posso É cena de continuar filme, aqui? eu já vi essa Posso frase. continuar aqui? Só vou Elite, pedir eu pro vi senhor assim, cuidar com as Vecina. palavras, tá? Silêncio, pessoal. Vou deixar ele continuar, certo? Só falta um gordão sair Eu vou andando dar um ali pra relato fora. da minha Silêncio, entrada na senhor polícia. Enzo. Quero dar um relato da minha entrada na polícia. Quando eu tinha de 17 para 18 anos, eu vim do norte, aqui pro sul, O onde cara eu é tropa nasci, de elite mesmo. e comecei a trabalhar como mecânico. E certa vez eu conheci uma pessoa dentro da mecânica, né, que trabalhava lá comigo. A gente acabou se relacionando, a gente ia se casar. E um dia desses, ela voltando para casa onde nós havíamos comprado, ela acabou sendo sequestrada, tá? Foi violentada e morta. Isso, que é isso, cara? E até hoje eu não obtive respostas de tudo isso que aconteceu na época. Ficou tudo oculto por conta do silêncio da polícia. Então eu resolvi fazer o quê? Estudar, adentrar a corporação, né? Ou seja, a unidade responsável pela investigação, que seria a DIP, e analisar mais de perto sobre tudo que ocorreu na época. Eita porra. E até hoje eu fiquei sem resposta. Sabe por quê, Excelência? Não consta nada, nenhum ato. Não consta documentação em papel, não consta documentação via nuvem. Não há inquérito nenhum feito a respeito dessas coisas. Tá? Então, eu posso afirmar, né, que a polícia não puxa o gatilho sozinho em qualquer coisa que aconteça. E pro senhor, eu posso dizer, inclusive, que metade dos seus companheiros aqui de farda deveriam estar aqui dentro da cadeia. Metade é pouco, tá? Vou dizer aí, eu acho que 1 ou 2 aí que tá nessa situação. Tropa Tá? de elite. E seu delegado, O 2. queria dizer que o senhor, Se mandar o delegado tomar no cu de agora, vai ser uma das puxado. maiores organizações da cidade aqui, que é o Protesto táxi, que meritíssimo. utiliza Cara, como mas eu não sou fachada. gordão, não vou sair Meu andando Deus, não. meu Silêncio, Deus, por favor. meu Deus. Isso é terrível. Caioba, sai andando aí xingando. Senhor Enzo, por Acusações favor. terríveis, só vai Senhor Gabriel, eu vou pedir Sim, para que o senhora. senhor não faça acusações e a partir desse momento responda somente as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Perfeito. Responda a pergunta do senhor Paulo, por favor. A pessoa que me ligou no dia em questão foi o senhor Coronel Alberto Neto. Certo. O Senhor mesmo Paulo. me pediu para fazer uma liberação do mesmo na QRU, que foi no dia 13 de janeiro desse ano, enquanto eu peguei o mesmo lá em cima, que foi recolhido por 3 oficiais, sendo eles 2 recrutas e um soldado da RPS, foram levados para a GPI, aonde a QRU primária foi atendida por um ex-oficial da DIP, Pablo Quebec, aonde o mesmo fez os primeiros socorros, levantou o senhor Paulo daquela QRU, e logo em seguida o senhor Paulo estava no telefone, até então com o nome de Mineiro Starks. Viemos a descobrir, através das páginas amarelas, que era ele. Ninguém está negando aqui que o senhor Paulo é um narcotraficante conhecido na cidade. Ele mesmo já confessou Já fui isso. preso, inclusive, né? Já foi preso e pagou por isso. Então, assim como eu estou dando depoimento aqui, estou sob juramento e estou falando a verdade conforme solicitado. Boa! Aí quebrou Certo. ele. Mais alguma pergunta, senhor Paulo? Só isso. Delegado Mamu gostoso. Ele nem agora. perguntou nada, ele já saiu respondendo. Posso, meritíssimo? O Gagão voltou, mas ele voltou atrasado. Multa nele? Não precisa dar multa Que isso, nele, tá? cara? Ele pode voltar lá. Toma. Posso liberado, matar tá, ele, senhor meritíssima? Toma. Posso matar ele? Tem uma 12 aqui. Vai ser preso, não? Negativo. Posso matar? O Não, não doutor posso. juiz, Não, eu só- queria te soltar outras coisas. Ninguém te perguntou nada. Vai, cala a boca, corno.
O senhor pode sentar lá, aguardar. Depois que nós finalizarmos aqui, eu chamo o senhor novamente, ok? Positivo, obrigado. É gago até pra ficar na cidade, meu Deus. Força, Gagão. Posso, força, doutora? amigo. Ó, o Senhor coronel Alberto tá Neto, tremendo pode de fazer as ódio, olha lá o perguntas, coronel. sim. Tá tremendo de ódio o coronel, olha lá. Apareceu agora. Nossa. Bom, Gabriel, já que você optou por conduzir as coisas dessa forma, eu vou ter que ser mais direto e objetivo contigo. Sim, senhor. Boa. Seu Gabriel, Mandou muito, Gabriel. o senhor tem Mandou como muito. comprovar essa ligação? Ah, meu Deus do Se céu. a juíza autorizar a quebra de sigilo telefônico, eu posso conseguir, de repente, com uma segunda parte de audiência. Felizmente o julgamento é agora. O senhor tem como comprovar isso agora? Lembrando o senhor que eu estou diante de um tribunal, falando a verdade. O senhor nega que o senhor me ligou? Senhor Gabriel. Toma! Gabriel, quem no faz a momento- pergunta sou eu, tá, Eita, querido? porra, esse Gabriel tá botando Ué, pra fuder. Esse Gabriel tá No botando momento, pra você só fuder, responde as maluco. perguntas, certo, Gabriel? Tudo bem. Quer intimar o cara, né, coronel? Você veio do teu tipinho mesmo, viu? Desculpa, juíza, mas isso aqui é estressante. Tá na cara, ele faz isso com todos os polícias Senhor abaixo. Paulo. Não, é o Por momento favor, de perguntar, senhor. deixa ele perguntar, por favor. Quando ele acabar o show ali, eu continuo. Acabou? Perfeito, vamos lá. Vamos comer um hambúrguer. Ô, Gabriel, nesse tal dia hipotético que o senhor tá se referindo aí, o senhor teria pego o Paulo cometendo uma licitude? Negativo. Quem foi na QRU primária foi a RPS, onde levaram para GPI, e um ex-policial chamado Pablo Quebec, que foi o que fez o atendimento primário da DIP, que inclusive no dia ele estava vestido com a roupa da penal, e onde nós assumimos, onde eu tenho o senhor Leandro Johnson, chefe da investigativa aqui presente, e a senhorita Maria Parker, que inclusive acredito que esteja aqui também, que é a irmã do Gagão, que foi afastada do caso. São duas testemunhas oculares no dia. Perfeito. Qual era a ilicitude, hipoteticamente? Qual era o crime? Não sei, aparentemente ele estava dentro de uma residência, onde ele foi resgatado após um código 5 por policiais da RPS. Então o senhor está alegando aqui, dentro de um tribunal, que eu liguei para você para soltar uma pessoa que não cometeu crime nenhum. É isso? O senhor Paulo fez uma ligação na minha frente para o senhor, pedindo para poder o senhor ligar para o Gabriel da DIP, e ainda passou o meu número. Tanto que Perfeito. o senhor, quando me ligou, eu não tinha nem o número do senhor na minha agenda. Correto, tudo bem. Qual era o crime, meu Deus? Você está falando que eu, em tese, mandei soltar uma pessoa que tem cometido um crime, da forma que o senhor se pronunciou aqui. Qual é o crime que eu soltei ele? Não, eu não cheguei a pegar ele em nada, eu só recebi a ligação antes de saber o que aconteceu. E só foi Meritíssima, passado isso. Puta Meritíssima, merda, o que é isso aqui, Puta Meritíssima? merda. Mais um Porque que vai assim, preso. não há crime algum aqui, Nossa há uma Senhora. presunção de coisas aqui, uma presunção de que supostamente Paulo teria cometido crime, e eu, de forma absurda, Meritíssima, teria posso- soltado ele. Senhora. Não faz o menor Posso só sentido fazer uma algum. observação? Estamos Jeová do trabalhando em céu. cima de presunção de culpa e não de fatos. Não há Até o fato final do algum dia aqui, só vai ficar não há o um Michael crime na que o Jeep. Paulo tenha cometido, muito menos um crime que eu tenha cometido e supostamente ter liberado uma pessoa que não cometeu crime algum. Perfeito, senhor coronel. mas Meritíssima, por que posso o fazer uma senhor- observação? Só um momento. Uhum. Por que ele precisaria... Por que necessitaria dessa ligação se ele não tivesse cometido algum ato ilícito? Pois é. Não Por há, que ele não há precisaria motivo. ser liberado? Eu posso fazer um comentário? Não, senhor Paulo, no momento Ah, mas não. não pode falar nada, viado. Porra! Eu só quero entender que posso se me não houve defender ato nunca, véi. ilícito, por que necessitou de uma ligação para que ele fosse liberado? É só isso que eu gostaria de entender. Isso precisa ser apurado. Porque, de fato, assim, eu não tô negando. Só que, como já faz aí, ele disse que foi em janeiro isso, né? Já se passaram Foi, 3 tipo, meses. 13 de janeiro. 13 de janeiro. Ele sabe bem exatamente a data. Então é estranho que ele não saiba exatamente o que aconteceu. Exatamente, Assim, foi numa sexta-feira, eu não me 13, onde, recordo. inclusive o senhor delegado não estava na cidade. Eu não me recordo. Tava na BGS, Certo? Mas partindo de um princípio de que ele está alegando que houve cometimento de crime pela minha parte, né? Um tráfico de influência, um abuso de autoridade, uma coisa do tipo. Cabe a ele argumentar e provar. Primeiro, qual era o crime que o Paulo teria cometido? E segundo, por que eu teria entrado no meio? Eu vou fazer uma pergunta pro senhor, ô Gabriel.
Pode Nesta fazer. época, dia 13 de janeiro especificadamente, o senhor Paulo Plínio, ele estava integrado na DIP ou não? Positivo, estava integrado na DIP. Então ele era um policial. Correto. Aí, meritíssimo. Aí, meritíssima, eu fui colocado na polícia pelo coronel pro delegado, fui sentenciado por roubo de casa e misteriosamente ele me liberou num carril de disparo numa mansão. Que argumento é esse, rapaz? Eu Como roubei assim? a casa, tá na casa. Na verdade- Eu roubei a casa, você me liberou, rapaz. Eu liberei você? Liberou. Qual casa que você Ô, roubou? Meritíssimo, uma coisa que não ficou claro é por que, que ele Claro. estaria detido a ponto de ser liberado se ele não cometeu nenhum crime. Pois é, eu questionei, não faz senhor. sentido. A gente tá trabalhando com uma presunção, meu Deus. Que presunção? O que parece, Nesse caso- Meritíssimo, o que parece, de acordo com o início do depoimento do senhor Gabriel, é que ele está utilizando esse processo como instrumento de ameaça e vingança pessoal, pelo que ele falou aqui, que ele entrou na polícia porque estava investigando e não foi Verdade, encontrado igual nenhum filme, papel da igual família filme. e tudo mais. Então, Igual peço que a filme, senhora Vossa avalie, Excelência. por gentileza. É. Tropa de Elite 2. Ô, Meritíssimo, mais uma vez aqui, eu lamento muito a postura do oficial Gabriel. Uma postura em que ele não seguiu os padrões operacionais, nem de como deve ser feito o inquérito policial. Ele simplesmente se deixou levar por alguma forma, mesmo porque minutos atrás, o seu Paulo Plínio ali mesmo, ali atrás, ali, onde nós estávamos ali, foi pro ladinho dele e cochichou alguma coisa com ele que eu não sei o que era. Senhor Gabriel, por gentileza, o que Paulo Plínio falou com o senhor ali atrás? Poxa, eu quando nem o senhor falei estava com ali, ele. por gentileza? Ah, Ele tá. perguntou se eu iria depor. Ah, tá. Só isso. Só isso. Perfeito. Gabriel, você teve alguma conversa com Paulo Plínio antes desse julgamento? Não. Negativo. O senhor Paulo Plínio, então, sabia disso aí, hipoteticamente, do nada, aleatoriamente? Como foi isso? O senhor tem Negativo. No informação? dia do depoimento dele dentro da sala aqui com a excelentíssima juíza, Essa parada tá eu dei um pegando depoimento fogo, a velho. respeito disso, que quem havia me ligado no dia em questão, e a juíza falou que iria coletar o meu depoimento, eu iria servir de testemunha. Então, isso foi durante o depoimento dele. Então, por isso, ele deve ter Confirma a associado isso informação. agora. Ah, lá, juíza. Perfeito. E nesse tempo todo de lá pra cá, o senhor não teve tempo suficiente para juntar provas que comprovasse o que o senhor está alegando aqui? A única prova que eu tenho contra o senhor seria uma ligação, uma quebra de sigilo bancário. O senhor Bancário, concorda perdão. comigo? Quebra de sigilo telefônico. Ué, O senhor Perdão. concorda comigo, sendo o senhor oficial de uma unidade de investigação, que isso não é prova? Isso no máximo, é uma presunção? Tá desesperado, coronel? Quer prova até da cueca Uma dele? ligação é? seria uma presunção com uma ordem de um Não, não. superior meu? Veja bem, deixa eu reformular, acho que o senhor não compreendeu direito. Sendo o senhor oficial de uma unidade de investigação, sabendo como funciona um inquérito policial, sabendo que todo caso tem que ter materialidade suficiente, né, para existir uma acusação, o senhor sabendo que não tem materialidade suficiente, o senhor sabendo que não tem nada a não ser Protesto, mero... protesto, ele tá Pelo induzindo, quê, ele meu tá Deus? induzindo o policial Coronel, Gabriel. Ele tá induzindo, eu ele acho tá que nervoso. assim como eu sou, o senhor também é um funcionário público, correto? Certo. Somos funcionário público e, diante disso, temos fé pública. Certo. Correto? Então, vai ficar, então, a palavra do senhor contra a minha. Inclusive, uma das testemunhas ali, como eu falei, eu não estou defendendo ninguém. Todo mundo sabe todos os crimes e como o senhor Paulo Plínio é aqui na cidade. Ninguém está defendendo, fazendo ele de santo ou algo do tipo. Tá? Só que eu não vou ficar com fama de corrupto na cidade, conforme, inclusive, ele mesmo falou que 90% da polícia era corrupta. Assim como eu já perdi companheiros de farda aqui na cidade por não estarem aguentando a pressão de todo esse processo que está ocorrendo hoje. Toma. Sim, o senhor não complementou nada, o senhor não disse nada. Certo. Falou. Senhor Alberto, você vai ter mais alguma pergunta? Ah, não tem pergunta não, doutor, só isso mesmo. Certo. O advogado do senhor Enzo tem alguma pergunta? não meritíssimo, já até inclusive fiz minha observação anteriormente. Pergunta sobre o filme, pergunta se ele assistiu o filme. Eu tenho mais uma pergunta. Não, sem perguntas. Certo. Qual que seria a pergunta, senhor Paulo? Eu queria fazer a pergunta aqui pro policial Gabriel, assim como agora aqui, testemunhado aqui, o coronel apresenta uma postura agressiva sobre os policiais funcionários. De forma objetiva, senhor Paulo, por favor. E isso faz com que todos os policiais se sintam acuados e com medo de ir contra o policial, o coronel?
Sim, senhor, acho que todo mundo gosta. Dentro do militarismo, acho que há a questão do respeito à hierarquia. Eu vim de um local, desculpa a expressão, senhorita juíza, vim de um local onde se o superior mandasse a senhora se fuder, ela teria que calar a boca, baixar a cabeça se quisesse continuar no seu emprego. Mais alguma pergunta? Ele tá pistola, hein? Qual o local, Eu tenho- senhor Gabriel? Eu não tô entendendo. O local que o senhor veio? Oi? É Rio, Enzo. Não, Enzo. Que local é esse que o senhor veio? Em outra cidade que eu morava. Entendi. Nome da cidade. Ô, gente, eu não tenho liberdade pra ficar falando muito, entendeu? Eu não consigo ficar fazendo perguntinha pequena. Mas eu, tipo assim, eu tenho as provas e as testemunhas, velho. Eu não vou dar meu máximo na argumentação, porque eu não consigo fazer pergunta objetiva. Vambora. Eu queria fazer uma pergunta agora diretamente pro delegado. Tô respondendo. Infelizmente, o senhor não tá numa Seu posição de ex-delegado. fazer perguntas, tá? Vai fazer pergunta. Eu não tô sentado aí. O senhor tá dispensado. Obrigado. Falou, Gabriel. Protesto. O Gabriel tacou gasolina no julgamento. Gabriel, procure Com fósforo e tudo. Mais alguma testemunha, senhor Paulo? Não. Ah, até quer ir? Quer ir? O coronel peidou. A gente pode fazer uma breve pausa? Foi o Enzo. Até o fedor sair? Achei que ele ia. Eu não fiz isso, gente. Quem faz isso normalmente é o coronel. Jamal não Perdão a fode acusação, coronel, nem mas o adianta senhor pedir. tem mania de Tá bom, peidar. se eu peidar é crime, eu sou culpado. Certo. Ordem, pessoal. Doutora, Oi. eu gostaria de ressalvar algumas Ah, coisas. sim. Pode vir aqui, senhor Gagão. Lá vai ele ressaltar. Mais Aí, 5 horas eu de protesto, julgamento, até ele ter terminado de ressalvar. Meu Deus. Para com isso. Vai lá, Não. Relaxa. Lembrando que o senhor Prepara o continua corujão. sob juramento, certo? Positivo. Pode falar, senhor Gagão. Eu queria ressalvar como Tem um beat que se você fala deu cantando. o dia que Pessoal, por favor. o dia que os fatos ocorreram, né? O dia onde o coronel pediu para eu invadir uma casa para ajudar na operação do Dr. Enzo Roberto. Você pode ver esse legítima juíza, como isso me prejudicou. Minha reputação era uma reputação ilibada e hoje não é mais. Pode-se verificar nos meus registros e de prisão, onde eu fui preso por uma pessoa chamada Léo Gigas, onde um motivo Protesto. é corrupto. Só isso. Protesto por quê, cara? Eu fui preso por nada. Não tinha feito nada e ele me prendeu do nada assim. Você pode ver que eu virei motivo de chacota por causa dessa má condenação minha. E agora eu quero explicar como que isso se deu. Certo. Em uma noite... Eu quero eram falar, mas eu quero 8, falar sem parar, 9 velho. Não horas da consigo, não. Noite. Gigante Léo me liga e pede pra eu ir patrulhar com ele. Uma viatura da Core, parecida com uma Hilux, onde tava Coronel, o vovô, né? O John Milton. Ih, se fudeu, Mascaçaco. Rafael Boy, Ulano, Gigante Léo e eu. Nisso, perseguimos algumas QRU e logo depois eu fui convidado a ajudar nessa operação do Enzo Roberto. Ai, eu quero falar, cara. Eu quero falar, mas quero falar sem parar. Aí eu solto a verba. Eu invadi Eu a fico agoniado, casa, cara. E na primeira... E quando eu tento invadir pela primeira vez, eu não consigo. Volto à viatura e ele me fala a seguinte palavra: agora você vai conseguir. Vou lá, tento e consigo. Me deparo Não tô ao entendendo voo nada, da casa Para, Marco. com várias substâncias.
desde metanfetamina, cocaína, armas quebradas. E quando eu entro na casa, não tem nenhum caminhão me esperando. Lá fora. Eita, porra. Quando eu saio, tem esse caminhão. O coronel, ele me pede para guardar essas coisas no caminhão. Eu não consigo, eu fico com elas, e o John Milton me acompanha até a Jeep, naquele guia, onde eu não tinha acesso ao baú, e é John acabei jogando as armas no chão. É o vovô John Milton. E outra coisa que pouca gente sabe é que nesse curto período, na semana passada e essa semana, Oxi. eu fui sequestrado pelo Enzo Roberto. Nossa senhora. Isso, delegado. O senhor foi sequestrado? Eu? Positivo. Protesto, meritíssimo. Existem provas? Deixa- Você tem deixa- foto? Ó o advogado da prova, ó o advogado da prova aí, ó. Tem prova? Pô, Tem prova. lá vem. Vamos lá. Pode continuar. E pensa comigo. Cara, eles eu acusam tenho todo mundo. característica Aí na hora que acusa eles, tem prova? Você tem Era prova? um alvo que fez da placa Pablo 777. Eu pergunto Qual é a ao placa? Qual é a placa? Pablo se esse carro é dele mesmo. E o Pablo, ele era um ex-policial, onde ele foi exonerado por corrupção. Senhor Gagão, Sim. o Windows que travou aí? aconteceu no sequestro? Por que o senhor foi sequestrado? Te deram algum motivo? Como que foi a situação? Fui sequestrado porque me falaram que eu estava sendo parcial no meu depoimento. Parcial no depoimento. E Mas mais? ele nem tinha dado depoimento, Meritíssima, meritíssimo. posso fazer perguntas pra ele? Senhor Gago, você tem alguma coisa mais pra falar? Eu tô parado, velho. Não posso falar. A hora que eu puder falar, eu vou falar tudo. Doutora, eu só queria te Eu tenho meu modo de alegar defesa, mas eu não que consigo defender em 5 segundos. não velho. fazer o bem é fazer o mal. Entendi. Perfeito. Calma aí, doutora, eu esqueci outra coisa. Ô, Gagão, tá bom já, Gagão. Aí não, complicou, hein? Frase de caminhão, porra. Tá bom já, Gagão. Você acha que é correto isso? No mesmo mérito, o julgamento, o advogado do Enzo Roberto também era o meu advogado? Na Posso verdade- responder, Mas o meritíssimo? advogado ele pode jogar vários casos. Posso isso responder? É indiferente, senhor Gagão. Não tem necessidade, doutor. Tá atirando igual Nenhuma. maluco, você é doido. Certo. O senhor Enfim, Alberto né? gostaria de fazer pergunta? É isso? Positivo, doutora. Doutora, o primeiro eu queria enfatizar que esse caso já foi um caso transjulgado, né? O que Perfeito. é bom deixar essa observação aí. Ele teve trânsito em julgado, mas ele continua em investigação por ter outros envolvidos. Então, esse testemunho foi importante pra mim, senhor. Cara, eu já percebi que a advocacia não é Segundo- pra o mim, segundo viu? ponto, Eu ia dar um murro na meritíssima. mesa, velho. E fácil. Ô, Gagão, fácil. por que na data do julgamento que o senhor participou, o senhor não trouxe essas informações todas? Qual julgamento? Naquele dia? Ah. Aquele dia eu não tinha sido sequestrado e eu já tinha feito o meu depoimento a Maria. Ah, tu foi sequestrado agora? E em nenhum momento a juíza pediu o meu depoimento. Tem. Mas Ué, mas Cara, eu acho assim, o coronel tá mandando bem, mas tem muita prova contra ele, sabe? Eu tô bem de boa, velho. Eu tô positivo ainda. Entendeu? E Eu não tirei o meu da reta, não. Duvidosa e estranha, está vindo isso, jogando isso de forma meio que desesperada. A pergunta para você, Gagão, agora, nesse momento aqui, é bem simples em relação a isso. O senhor alegou diversas coisas e eu vou perguntar para o senhor o seguinte: quantos depoimentos ou quantos boletins de ocorrência o senhor abriu
depois desses atos todos que supostamente aconteceram contigo? Do sequestro? Sim. Você fala? Sim. Eu tenho pego contato com a DIP e não consegui. Não Vixe, conseguiu? Não Contato consegui com a nenhum DIP? contato. Valeu. Não. Ué, não fez a denúncia do. Não há denúncia, então, do crime? No entanto, não. Entendi. Só assim tentativas de contato. Entendi. O senhor tem como provar alguma coisa que tenha acontecido contigo? O senhor fez corpo de delito? O senhor tem alguma testemunha que tenha visto o senhor sendo sequestrado? Tem uma Porque assim. testemunha sim, delegado. É, delegado não. Coronel. Perfeito. O senhor pode falar? Quer? Bernardo. Bernardo. Bernardo? Quem que é Bernardo? Bernardo tem Aquele que, muito, tipo, né? O jogador de futebol. Qual Quem? Bernardo? Bernardo de Eu. quê? Calma aí. Eu não sei qual que é o segundo nome dele não, doutor. Alô, alô. Sei que eu... Ô, juiz, as perguntas do coronel não deveriam ser objetivas igual as minhas? Mas eu- estão sendo. Mas estão sendo, Ah, tá uma Eu ia porra. comprar um... Tá o caralho. dele, Ai, minha mão. E Ai, no apertei a mão. momento ficou sequestrado, ele viu. Ele... O senhor tem o telefone dele? O senhor tem. Tenho o telefone dele sim. O que me Apertei acha. a O que eu queria perguntar é o seguinte, ô Gagon. Por que o senhor, tendo sido sequestrado, o senhor acredita que não foi morto e foi solto, assim? Se o objetivo passado por você, aparentemente, é um objetivo de queima de arquivo, né? Sim. E por que então que o senhor não foi, na sua opinião, o senhor não foi morto? Acredito na tentativa de tentar me calar nesse banal. O senhor não concorda que seria mais eficaz te calar se simplesmente te matasse? Mas aí, né, você não acha que ia ficar muito suspeito? Você não concorda comigo? Não, não é questão de concordar ou não. Eu só acho um pouco estranho o fato de você ser sequestrado com o objetivo de queima de arquivo e o senhor ter saído vivo, ileso. Não ter Senhor feito Alberto, processado, enfim. Gagão, quem te sequestrou, você disse que foi o senhor Enzo? Isso, Enzo Roberto. Certo. Coronel, não tô entendendo o seu interesse no caso. Não, o interesse no caso, na o meu verdade- interesse, claro, é Putz. desqualificar o testemunho dele. O testemunho dele, Ah, meu do Deus início ao do céu. fim, é um testemunho sem objetividade, é um testemunho sem provas, é um testemunho que não agrega em nada no processo, na minha opinião. Só isso, Perfeito. doutor. Mas isso seria o papel do advogado do senhor Enzo. É só isso que eu não tô entendendo. Perfeito. Não, é só a minha parte desqualificar ele como testemunha no meu caso. Não no caso do Enzo aí, o advogado dele vai resolver. Perfeito. Certo. O senhor tem mais alguma pergunta? Não, doutor. Vambora, vambora. Acaba, Mas de qualquer acaba, forma, como eu fui citado, acaba. meritíssima, eu já vou Acaba. fazer uma observação, não vou nem precisar levantar. Ah lá vem. É. Manda a prova, ele quer prova. ó. Não, o que acontece? Manda a prova. Calma. Deixa eu falar que é minha hora. Não, eu deixo você falar, mas você levantou a vez, não. Eu vou pagar Então, você olha por hora, só, não, meritíssima, Vai ele lá, citou- vai lá, eu ele quero cit- ver você lá. Meu Deus do céu, peraí, meritíssima, Vai que o meu trabalhar, cliente pô, está você exaltado vai aqui. Enzo, manda ele sentar de novo. Assim. Meritíssima, ele citou minha profissão, no caso, eu posso sim trabalhar desde que eu mantenha o sigilo, inclusive a senhora está ciente disso. Sim, E- isso não entra em debate. Isso, exatamente. E ele citou também, ele acusou também o senhor Enzo de sequestro. Porém, eu gostaria de saber se ele tem alguma prova que mostre o rosto do senhor Enzo, que comprove que o senhor Enzo realmente praticou É tal só ato. prova, ele só quer prova, e viado. Do Ele quer qual ele prova está o dia incriminando inteiro. aqui, né, até o Meu momento. Deus do céu. Esse cara aí, se deu uma diretora de escola pra ele apaixona na hora. Apresentar provas e provas escolares. Não entendi? Meu Deus do céu. É prova, viado. Testemunha, você só tem um testemunha pra te comprovar isso. Não tem nenhuma Entendi. foto alguma Mas aqui. aí você deu alguma entrada no hospital de trauma, algum laudo? Ou você chegou a fazer corpo de delito? Ou você fez alguma denúncia? Como eu já disse anteriormente... Cara, eu tô tentei com um argumento tão bom aqui, mas eu não. com a Eu quero equipe falar do- diretamente, não é pergunta pra ninguém, não. O senhor sabe onde fica o prédio da corporação DIP? Sim. O senhor tentou entrar em contato pessoalmente com algum dos oficiais? Ou pelo menos no batalhão de polícia lá próximo ao aeroporto? Eu tentei entrar em tratativas, não consegui desistir e preferi
ficar disfarçado para não me ocorrer novamente, como me ocorreu ontem. Bom, meritíssima, como não tem nenhuma prova específica, né? Já encerro minhas perguntas por aí. Eu quero fazer um comentário. Ô, excelência, eu fui citar Comentário, não. É somente pergunta, senhor Plínio. Eu quero fazer uma defesa contra esse advogado. Tá, daqui a pouco, tá? Aí eu vou a esquecer Dip tem tudo, alguma velho. pergunta pro senhor Gagão? Não, negativo. Não? Tá certo. Ele ofendeu a corporação? Eu falei uma defesa com citar. Pelo amor de Deus, ninguém Senhor pergunta Gagão, nada. você Deixa ele tá sair daí. dispensado, tá? Ai, graças a Deus. Eu vou anotar, gente. Celeste, tá me vendo aqui, ó? Tô Dá sim, licença. tô sim. Dá licença. Queria falar que é tudo mentira, eu sou inocente, viu? Tá bom, cara. Vou anotar, senão eu vou esquecer tudo, viado. Eu vou esquecer tudo. Perfeito. mentiroso. Encerradas mentiroso. as testemunhas, a Dip tem alguma testemunha? Na verdade, seria o próprio Gagão, que já foi, todas as perguntas feitas. O Gabriel ia se posicionar. E o senhor Red Beiramar, que não Vou está anotar. presente. Tá certo. Mas o senhor Red prestou depoimento já, né? Positivo. Perfeito. Então nós vamos aos interrogatórios. Gostaria de saber se a Dip, o senhor Paulo, o advogado do senhor Enzo, tem interesse em fazer perguntas pro senhor Neto? Tenho. Não. Eu tenho. Tá, eu vou pedir pro senhor Alberto Neto sentar aqui do lado, então, por Doutor, favor. você não gosta de trabalhar mesmo, né, doutor? Vambora, anotei aqui mais ou menos. Nada você quer falar, nada você protesta. Você não gritou uma vez aqui, protesto. Ó, doutor. Agora você vai ver, filho. Como não, Senhor cara? Paulo. Bom, vamos lá. Eu sinto que a maioria aqui dessas pessoas que estão nesse tribunal, a todo momento solicitam provas, né? Eu quero deixar Somente claro... perguntas, tá, senhor Paulo, por enquanto? Moça, eu não quero falar, não. Ok, Não pode falar porra nenhuma, viado. Queimei também. senhor Porra, delegado, pode advogado, falar tem nada, pergunta? viado. Eu vou tomar um cole Acho que d'água. não, né? Senhor Não vai Alberto, trabalhar. Porra, vou falar Dip, nada, tem não. alguma Vai tomar pergunta? no cu também. Tem uma pergunta apenas. Pode Ah, fazer. Com licença, senhor Alberto Neto. Eu gostaria de Foi mal. saber se na situação, né, que teve a citação no vídeo dessa ligação do áudio, da citação das armas. Durante essa negociação, em algum momento foi trocada a frequência de rádio, teve alguma conversa privada por telefone? Como assim, né? Antes da. Durante a Ou negociação depois? que estava acontecendo aí nesse dia, você estava em contato com o seu Paulo Plínio, correto? Sim. Durante essa negociação foi feita apenas numa frequência de rádio? Foi mudada alguma vez ou teve alguma conversa em paralela por telefone privado? Eu Sim, ia houve fazer a uma pergunta negociação pra pelo ele, velho. rádio, depois houve ligação, sim, diversas ligações, eu pedindo pra ele se entregar, pra se entregar. Sim. Tá, positivo. Só essa pergunta mesmo pra esclarecer. Mas só uma pergunta, cara? Só pra esclarecer. Certo, Deus. mais alguma pergunta? 90 dias trabalhando nisso pra dar uma pergunta? Que Então isso? tá liberado, senhor Neto. Só uma meritíssima, pergunta, Vossa meritíssima. Excelência. Oi. Eu gostaria de saber... Meu Deus. Ó o delega. O delega não falou Eu nada até gostaria de agora, né? saber como é que o senhor se considerava, eu como policial. Por favor, de forma sincera, sem esconder nada. Lembrando que o senhor está sob juramento. Não, ele não tá sob juramento, tá, senhor Enzo? Ah, não tá? Prestando atenção Não, em como Enzo. ele é parte, ele não precisa fazer o juramento. Jura agora, coronel? Então, eu não quero saber também. Tá prestando atenção, viu, Enzo? É melhor você ficar caladinho aí, viu? Caralho. Cara, que bagulho bom. Mais alguma coisa? Sério, você Continua é comendo, maravilhoso, Enzo. cara. Continua com o Enzo que tá melhor. Só levanta na hora errada aí. Eu tenho que fazer o Mas quê? eu ia fazer uma pergunta pra ele, gente. Senhor Neto tá Ô, liberado, meritíssimo, então, posso tá? fazer uma pergunta ao coronel? Posso fazer uma pergunta? Negativo, senhor Michael. O que é isso? I'm the king of pop, Michael Jackson. Senhor Alberto Eu sou Neto. Michael Jackson. A Oi, senhora tem não, quantos doutor. discos de Pode ouro? levantar. Tá amigão. liberado, tá? Tá dispensado. Quer ficar sentado aí, amigão? Mas que Vai. isso? Não, não. Mas que Eu queria absurdo. saber qual que é disposição. o hotel mesmo. Ela não deixou o rei falar? Que é isso? The king of pop, Michael Jackson? Como assim? Quantos discos de As ouro a outras juíza tem? partes tem alguma pergunta pro senhor Enzo? Não. Não, Vossa Excelência, obrigado. Não. Dip? Não. Certo? Eu tenho uma as pergunta. Opa.
Quem que tem? Mas ele é testemunha, Meretriz. Eu aqui. Infelizmente o senhor não pode fazer perguntas, tá? Tudo bem. Alguém tem alguma pergunta pro senhor Paulo? Eu tenho. Certo, então o senhor Paulo pode sentar aqui do meu lado, por favor? Vamos lá, vamos lá. Filha da... Olhando pro outro lado, otário. Agora eu vou Certo, pode falar essa começar, porra. Senhor Paulo Plínio, narcotraficante conhecido, queria fazer uma pergunta pro senhor. Kiko, que é isso? Se o senhor, em alguma vez, ofereceu algum tipo de vantagem para qualquer oficial desta polícia, com o objetivo único e claro de obter ganhos financeiros. Olha, na verdade, durante essa acusação que tá acontecendo, eu tinha um plano de trazer uma polícia mais honesta pra cidade. E quando eu chamei a Maria pra fazer a investigação contra o senhor, eu falei pra ela que ela teria um futuro brilhante como uma policial honesta numa organização que realmente desse valor a ela. Se isso for o caso, eu disse pra ela que ela poderia ter um cargo muito mais alto e ser alguém honesta nesse cargo, que não é, na realidade, hoje não existe na polícia. Sim, a minha pergunta não foi bem essa. Sim. Não é em relação a Maria. A única coisa que eu ofereci foi isso pra policial Maria. Eu falei pra ela que ela poderia ser uma policial muito maior, com um cargo muito mais alto e combater a corrupção. De resto, eu nunca ofereci mais nada a nenhum policial. Certo. Senhor Paulo Plínio, procede a informação de que o senhor é dono e frente da comunidade do Beco do Paulo? Sim. Senhor Paulo, confere a veracidade dos fatos de que o senhor é traficante de êxtase na cidade? Já tive acusações sobre e nunca neguei isso em momento algum. Então é sim? Sim. Eu quero Senhor Paulo... fazer... Oi, pois não? O senhor quer fazer pergunta? Eu queria saber por que o senhor, então, teve tanto envolvimento comigo se eu era um traficante. No momento, o senhor só responde, tá? Você tinha que ter perguntado. Mas não pode perguntar nada, gente. Você pode responder. Agora não. Agora essas perguntas duras. Quando eu tava aí, que você tinha que ter perguntado. Vamos fazer o seguinte. Apresenta a prova que vocês tanto solicitam, hein? É prova, é prova. Eu tô perguntando e você tá falando que sim. Não, mas cadê a prova? Cadê a prova das acusações? Mas é você que tá falando sim, ué. A resposta é a prova, seu Paulo. Ele não entendeu a piada. Desculpa, excelência. Eu me contive. Senhor Paulo Plínio, é verdade que o senhor tem como parceiro de crime organizado o senhor Red Beramar? Já tive. Senhor Paulo Plínio, é verdade que o senhor Red Beramar, quando o senhor está em apuros, é a pessoa que o senhor chama para lhe apoiar com a estrutura bélica, com armas? Negativo. Senhor Paulo Plínio, o senhor já foi preso junto com o senhor Red Beramar? Sim. E com mais metade da cidade. Sem mais perguntas, né? Certo. Posso dar minha defesa, juíza? Só um minutinho, senhor Paulo. Tá quase lá. Caralho, viado. Mais alguma Meritíssimo, eu pergunta? acredito que as perguntas que o... Não, negativo. Vamos lá, vamos trabalhar. Meu Deus. Ô, Meritíssimo. Vossa Excelência, ele tá sob Sugiro uma juramento? pausa. O cara Não, tava ele falando, não ele tá tava meio sob ofegante, juramento acho que ele tá porque ele cansado. também é parte. Senhor Paulo Plínio, eu quero saber a sua opinião verdadeira sobre tudo que você já sentiu até hoje pelo Enzo Roberto. Isso aqui é um Tinder? Isso não é uma pergunta, senhor. Mas que gostoso. Eu preciso saber se ele mente pra mim, Vossa Excelência. Não, senhor Enzo, o senhor pode sentar se era somente isso. Eu tenho uma pergunta, Meritíssimo. Isso aqui não é caso de família, não, pô. Isso aqui é um tribunal, corno. Ai, caramba. Vai trocar lá e vai sair preso. Cara, eu preciso saber se o coronel e ele gostam de mim, cara. Senta aí, Dá um abraço aqui, Enzo. Peraí, vou dar um abraço. Ordem, pessoal, ordem, por favor. Ordem. Eu queria saber, cara. Eu só queria saber. Silêncio. Psicólogo pra você. Silêncio, pessoal. Pode falar, doutor.
Ô, Seu juiz, Paulo eu quero Plínio. saber porque eu não posso me defender. Porque todo mundo que sentou nesse O meu senhor lugar. o senhor vai se defender. Mas daqui a aí, pouco. com o tempo, eu vou esquecendo os argumentos. Vem na hora, no momento. Vai não, é já já. Pode ficar tranquilo. Mas por que o deles não foi já já? Foi no momento? Não, ninguém se defendeu, só respondeu as Na perguntas. verdade, sim, teve um debate aqui na frente já. Tá, senhor Plínio, vamos seguir. O doutor vai fazer uma pergunta pro senhor, tá? Seu Plínio, no julgamento em que o senhor Gagão foi condenado, o senhor apresentou um áudio, no qual esse áudio estava completamente editado, e o senhor mesmo reafirmou que naquele vídeo que o senhor divulgou, que o áudio teria sido editado. Eu me lembro bem que o senhor disse que teria um estúdio. Ele vai que tava falar que abrindo um eu estúdio editei o e do tudo coronel, mais quer ver? de áudio. O senhor ainda tem esse estúdio? Prova! O senhor falou aqui em julgamento. Prova que eu tenho A senhora- estúdio! Prova! O senhor aprova. Ele tá fazendo Agora uma ele pergunta, fala que senhor testemunha Paulo, sim ou prova, não? né? Qual que é a pergunta? Eu não escutei direito. O senhor tem algum estúdio musical, Não. grava ou produz DJ, alguma coisa assim? Não. Entendi. Os áudios que o senhor editou onde eles? Sony Vegas! Ah, então o senhor faz a produção em casa mesmo, no seu computador. É, a produção em casa. Inclusive, no dia que eu fui aqui do lado da juíza, eu disse isso pra ela. E eu solicitei também só fazer a análise da edição do áudio do Gagão e do áudio do Coronel. E você vai ver qual é verdade e qual é edição. Não tem como fazer um áudio exatamente perfeito pela mudança de tonalidade. Qualquer profissional de áudio consegue analisar isso e verificar no mesmo momento. Mas sobre a sua acusação, eu já disse anteriormente pra juíza. Não, não então é uma não acusação é um não, segredo. viu? É uma pergunta. É uma pergunta, Não, uma pergunta subjetiva, né? Do seu tipinho mesmo. Tá? Não, objetiva mesmo. Se o senhor ainda trabalha com edição de áudio em casa, ou... Não trabalho. Não trabalho. Mas isso já foi dito pra juiz, ok? Não é uma. Não, tudo bem, não é seu algo Paulo. que seja novidade. Tudo bem, tá? Tudo mas bem, bom, né? já retiro minhas perguntas, meritíssimo. Perfeito. Mais alguém tem alguma pergunta? O senhor Enzo perguntou aqui se o áudio gravado pro senhor Red Beiramar Ele é verdade montagem ou também? não. Ele é verdade, se ele é editado. Qual áudio? O que ele pronuncia. Eu quero que ele dar pron- o cu que ele... Isso, que ele pronuncia essas palavras. Acredito que isso não seja relevante aqui no tribunal, Pra né? saber se é Eu acredito que é, meritíssimo, porque não. se ele tem costume de modificar áudios, né, com frequência, Esse aí assim, parece bem original. esse pode ser mais um dos modificados, né? Perfeito, pode responder, senhor Paulo. Não, o Red realmente gosta de dar. Mas foi ele que disse o áudio, ele gravou, o senhor não fez nenhum corte. Não, ele falou que gosta mesmo. Entendi. Bom, ele não tá aqui pra se pronunciar, né, meritíssima, mas na próxima oportunidade a gente faz a pergunta pra ele. Protesto! Perfeito, mais alguma pergunta? Protesto, excelência! O Red tá aí, o Red! Protesto! Esse cara é mentiroso! Metade dele, né, meritíssimo? Cara é mentiroso! Chamaram ele Ordem, pessoal, Eu não ordem, gosto por de favor. Eu não Esse é o gosto de Red dar. Beira Lago. Pega mais um pra Eu tô me nós, sentindo um. censurado, Pega. velho. Eu tô me sentindo Ordem, censurado, por velho. favor. Meu Deus. Fiquei até puta ali, filho. Vou trocar de roupa. Dá raiva, cara. Certo. Quero falar, cara. Agora é a hora que eu vou dar um tempo para os senhores Red darem Beira as Lago. suas alegações finais, certo? Então, primeiro nós Apresentarem as vamos... defesas? Isso. Primeiro eu vou chamar a acusação, que é a DIP. Eles vão falar as alegações deles. E nós seguimos uma sequência, certo? Ah, o senhor Paulo está dispensado, senhor Paulo. Desculpa. Dispensado. Então, a DIP pode vir até aqui na frente. Pode fazer as suas alegações finais, por favor. Encorado. Não, tá ótimo, obrigada. Vai sim, você Ela pode tá falando, delegado, vai. Bom, no dia 21 de março, às 22 horas, no telão da praça, foi apresentado pelo senhor Paulo Plínio um vídeo acusando a polícia da cidade do Complexo de corrupção. Nesse vídeo em si, os principais acusados são o ex-delegado Enzo Roberto e o Alberto Neto, atual coronel da cidade. As citações do vídeo são participação do ex-Roberto
e Alberto Neto ativamente de roubo a residências, vendas de armas policiais a criminosos da cidade e homicídio culposo a civil. Ok? Deixa eu pegar o celular para ler aqui certinho. Sobre as vendas de armas. Em cima das acusações, foi iniciada a investigação de venda de arma, no qual não foi concretizado qualquer prova material no qual tenha fato acontecido alguma venda de armas por Alberto Neto. Nenhuma possível arma recuperada para a perícia para poder comprovar, ok? Sobre o áudio no vídeo mostrado... Boa, turma, 100k! Após Obrigado, a perícia, gente! comprovado nenhum tipo tô de meio manipulação puto de aqui, áudio, que eu não consigo garantindo falar. o conteúdo original do apresentado. Sobre a venda, temos testemunho de compra do Sr. Red Beiramar Toretto, que no momento não está presente. Não foi feita a perícia do armamento citado pelo seu Red para comprovação. Alguma dúvida até aqui? Não, pode Não. continuar. Bom, eu não entendi nada, mas... E Sobre aí? fotos apresentadas, foi tentado levantar informações da vítima e dado o ocorrido, porém nada de confirmação de algum fato que ligue a nenhum dos acusados. A gente não conseguiu fazer o reconhecimento das vítimas, não teve perícia dos crimes, né, no local, não tem ligação dos acusados na cena do crime, e também não tem registro de óbito dessas pessoas. Sobre o roubo a residências, após a coleta de depoimento de envolvidos, o depoimento do senhor Leonardo Gigas comprova a presença da viatura do coronel e o Léo, onde deixaram Caê Parker na região do Banco Central, fazendo ligação com a foto que foi apresentada pelo senhor Paulo sobre o roubo. Não teve a perícia do local conclusiva pelo tempo do acontecido. As fotos, uma delas, se vê onde uma pessoa com fisionomia parecida com o coronel, também vovô, e o Leonardo Gigas falando com Caê Parker. O áudio apresentado no júri contra Caê Parker, assumindo a manipulação pelo senhor Paulo, que apresentou uma frase para ele falar e cortou a mesma, manipulando de forma caseira para ser entendida como prova de roubo. Sim. Sobre os documentos da operação do seu Enzo Roberto, não foi encontrado. Sobre o fato onde aparece o senhor Enzo Roberto e um recruta, não teve comprovação de fato ou de quem era o recruta aparecendo na foto sem ter entendimento. O senhor Gabriel Gomes, oficial da DIP, testemunha sobre ter ciência do coronel Alberto Neto sobre o Paulo estar na polícia na época. É isso. Eu quero falar agora. Certo. Agora tá dispensada, tá? Obrigada. Senhor Alberto Neto, por favor. Nossa, viado, eu preciso falar, velho, senão eu vou Se você esquecer. quiser, pode fazer as suas alegações finais. Vou escrever essa cara. Meritíssima, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, certo? Mas eu acho que como fundamento principal da minha linha de defesa, eu vou trabalhar principalmente aí com o princípio básico de que todos são inocentes até que se prove o contrário. E o que eu vi aqui hoje e durante essa investigação toda, nada mais nada menos do que apenas presunção de culpa. Ou seja, presume-se que eu sou culpado, mas ninguém consegue provar nada. Seria a mesma coisa de que eu chegasse aqui e falasse que amanhã eu pretendo roubar o Banco Central e eu fosse condenado pelo roubo a banco que sequer foi concretizado. Há sim muita especulação por parte do senhor Paulo Plínio, muita especulação e pouca prova. Há de fato um objetivo focado, não sei, numa vingança, num objetivo de poder máximo, em que aparentemente eu estou ali impedindo que ele chegue, né, no posto máximo aí, que nem ele chegou a se candidatar como governador, sendo ele um narcotraficante, confesso, um bandido altamente perigoso, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que tem um único objetivo e claro de querer demonstrar o poder. Poder esse que ele tenta alcançar através da ilegalidade. Eu não vi
nenhuma materialidade aqui, não vi nada que comprove qualquer ato ilegal da minha parte. O que eu vi é um ato desesperado de tentar me culpar a qualquer custo sobre qualquer coisa que eu supostamente tenha feito. Quando na realidade eu sempre trabalhei da forma mais correta possível por essa cidade, desde o início, e o objetivo meu como coronel de polícia é único e claro, manter a ordem na cidade. Então, eu não tenho mais o que falar e mais o que alegar, entendeu? Só vou deixar claro aqui e o que está sendo feito aqui por senhor Paulo Plínio é uma covardia com um homem sério, capaz, íntegro e com caráter que eu sou. Muito obrigado. Eles anotaram o discurso, eu não tenho nada anotado. Que eu vou lá? Ou o advogado? Agora vocês vão ver, sim. Quem vai fazer as Deixa anotações? aqui que eu tô escrevendo. Não, não. Eu vou fazer. Você vai? Ele vai Vou fazer fazer, já. ele vai fazer, gente. Ele vai fazer. Certo. Você anotou alguma coisa, pelo menos? Porque você não fez nada até agora, né? Tá, vai lá. Diretíssima, meu cliente foi acusado de alguns crimes, né, na verdade, mas vou citar 3 aqui, começando a minha defesa, do artigo 312, do qual ele foi incriminado por peculato, artigo 317 por corrupção e artigo 319 por prevaricação, no qual todos esses 3 crimes eles se concluem através da satisfação do interesse próprio, interesse pessoal, no qual o meu cliente, ele sequer foi encontrado com algum armamento ilícito, ele sequer foi encontrado com algum dinheiro sujo ou qualquer droga que o condenasse ou incriminasse. Inclusive, aqui citado pela senhorita Cindy em seu depoimento, a mesma confirmou que sim, a operação foi realizada e os armamentos foram levados para a DP de Paleto, onde já foi dado no depoimento do meu cliente que foram incinerados ou descartados. Então, outro crime que ele responde aqui também foi de operação indevida, né, no qual tudo, ele Tô escrevendo tudo. cria essa operação e não um roubo, como é citado aqui, um roubo de casas. Essa operação, ela foi realizada, sim, de forma indevida. Ele assumiu a culpa na qual ele sim fez o crime, a operação sem o mandado, né? Porém, eu posso afirmar que aqui na cidade, a senhora também tem presenciado, nós não temos juízes com carga horária de trabalho, no qual possa estar expedindo mandado de forma rápida ou agilizada. Então, bom, tudo que meu cliente falou em depoimento está sendo confirmado aqui nessas testemunhas que foram ouvidas, né? Ele sim é inocente, cometeu um erro e está disposto a pagar a multa se for necessário por esse erro que ele cometeu. Porém, ele não cometeu nenhum outro crime que prejudicasse alguém ou danificasse algum patrimônio ou tivesse alguma vítima, né? Tudo isso foi feito de acordo com a operação policial que a senhorita Cindy cita aqui, que foi sim uma operação policial, então não foi nenhum crime. Delegada, por favor, chama ela de delegada, ela gosta. Isso. Delegada. Bom, e ele declara o meu cliente inocente, baseado nos artigos, né? E espero que todo o julgamento seja favorável a... Lembrando que se tiver multa, só tenho 150 mil na conta. Senhor Paulo Plínio, Vamos lá, agora você vai. Agora é a tua hora. agora é a sua vez. Aleluia! Chegou o homem, vai explodir pra falar. Vai, Agora eu manda vou abraço. falar. Agora eu vou falar. Tenho menos que isso. Mas eu vou falar. Bom, vamos lá. A atual delegada Cindy Parma alega que não tem provas com o armamento do furto. Mas eu tenho uma casa nessa cidade escondida e nessa casa eu tenho dezenas de armamentos furtados do golpe do roubo de casas. A acusação envolve o coronel e um delegado da DIP. E, ironicamente, quem faz a investigação da cidade é a DIP. Que coisa, não? Exatamente nesse caso, a DIP não consegue investigar nada. Mas em diversos momentos, o coronel disse que eu sou um bandido, um traficante,
E isso nunca foi negado, né, senhora juíza? Eu até disse pra senhora anteriormente. Tanto que eu fui até condenado por isso no tribunal anterior. Mas o que me faz a pergunta é por que eu fui assinado na polícia, já que eu sou tão queimado assim na cidade e visto como um criminoso. Eu trabalhei do lado do coronel e do delegado. Os dois me elogiaram na época como um bom criminoso, me convidando para trabalhar ao lado deles para fazer esse tipo de golpe ilegal. Por que eu fui assinado na polícia? Se eles têm ciência desse monte de crime que eu já fiz na cidade. E é algo que facilmente poderia ser visto, gente, num histórico da polícia. Era só checar meu histórico na polícia e ia ver o que eu já fiz. E eu aleguei que eu manipulei os áudios do Gagão, certo? E eu não escondo isso, realmente manipulei. Mas nota-se que foi apresentada nas provas o coronel do lado do Gagão, induzindo mesmo a entrar na casa. Na época ele alegou que ia fazer uma apreensão, que o Gagão ia fazer uma apreensão. Mas a pergunta que eu faço é, por que no tribunal anterior o coronel e o delegado acusaram o Gagão de furto de casas? Sendo que aqui eles disseram que era uma apreensão. E na prova eu tenho o coronel do lado do Gagão. Na prova acusada, que não foi apresentada no tribunal anterior porque eu tava do lado dos dois. Depois de uma briga, uma traição por lado deles, eu joguei toda a merda no ventilador, assumi os meus crimes, porque eu fui sim um criminoso, mas eles também foram. E em todo momento os acusados também pediram prova, né? De casos e casos. E se isso deixar claro pra vocês, existem mais de 10 fotos anexadas com a juíza, com armamento, com tráfico, de morte. E os que for necessário aí na validação, é só verificar, senhora juíza. Pode ver que muita foto bate com o meu argumento. E agora eu apresento uma outra pergunta. Por que eles não têm prova contra o que eles dizem contra mim e eu tenho prova contra o que eu digo contra eles? Por que eu tô acusando eles se eu não tenho nenhum rabo preso com o governo, eu não sou policial, eu não devo nada? Por que eu faria isso? Por que o policial ali disse tudo isso? Ele vai ganhar alguma coisa com isso? Fica na dúvida aí, doutora. Tá certo. Tá encerrado, senhor Paulo? Encerrado. Ai, cara. Perfeito, então, gente. Nós encerramos aqui a audiência de instrução, tá? A sentença vai ser dada amanhã, às 9 horas, neste mesmo local, sem falta. Certo? Tipo assim, só uma dúvida. Você tá me dizendo que vai ser tipo aquelas coisas de filme. Eu vou ficar livre, mas amanhã eu tenho que vir aqui porque eu posso ser preso, é isso? Exatamente. E como é que dorme? Achei que era hoje, velho. Vai me indicar um remédio? Achei que era hoje, gente. Achei que era hoje. Ela não é juíza, não é médica, não, porra. Não é médica, ô idiota. Não é isso, não é isso, não, não. Acaba com isso, acaba com isso, porque eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Meritíssima, mesmo que a gente... Você sabe bem, bebe cachaça ainda. Mesmo que a gente aguarde um período para a sentença, não seria possível a sentença no dia de hoje? Não, negativo. Hoje, juíza, pelo amor de Deus, não quero mais falar uma verdade. Pelo amor de Deus. Licença, pessoal, licença. São muitos fatos para serem analisados. É uma situação bem sensível. Nós estamos lidando com a polícia da cidade, com uma acusação muito séria. Então eu vou analisar tudo o que foi dito hoje, todas as testemunhas novamente, todas as alegações de vocês, todos os fatos, para daí sim dar uma sentença justa amanhã. Não adianta eu querer fazer algo rápido sem analisar as provas de forma devida. Certo? Eu entendo, Meritíssima, então, porque nós já tivemos rápido. bastante tempo de investigação, aí fica todo mundo ansioso, né? Não, tudo bem, mas a gente tem que lidar com a ansiedade, né? Faz parte da vida. Faz parte. Porque lembra um seriado, né? Compra um ansiolítico, motherfucker. Eu vou comer no restaurante mais caro que tiver hoje. Eu vou beber a bebida mais cara, porque eu não sei o dia de amanhã. Pode ser a última. Amanhã. Exato. Amanhã só pertence a Deus. Só tem que sobrar pra pagar a multa, hein? Isso que eu ia Tô falar, vai sentindo um acabar leve dando medo gente. por lado dos dois aqui, impressão minha. Que eu tô bem tranquilo, viu? Eu tô calado, eu tô de boa. Eu tô com medo. Gente, é assim, ó, estão todos liberados. Amanhã é só a leitura da sentença. Então vai ser muito mais rápido do que hoje, tá? Maravilha. Nossa, Confirma Excelência, o a horário, senhora- por favor, Excelência.
Amanhã às Horário. 9 horas, tá? 9 horas. Tudo bem, Todos Beretinha. aqui, Muito sob pena obrigado. de multa, e inclusive amanhã pena vou de estar multa. cobrando as multas Que susto, foram achei que era pena declaradas de hoje, morte. tá? Ô, Paulo, Claro, doutor. Tudo bem. dá uma olhadinha. Doutora, durma bem, por favor. Deixa eu tirar uma dúvida, Durma juiz. bem. Deixa eu tirar uma dúvida. Sim, Michael. Por que você não deixou eu falar na hora que eu tinha que fazer a pergunta pro coronel? Ah, Michael Jackson, King of Porque Pop. você Se nem não o faz Paulo parte falou, do pô, você vai processo, falar, pô? Michael. Você já fez show nos Estados Unidos, of America, para mais de 100 mil pessoas? Você nunca fez? Não, Por que mas você o deixou senhor eu também falar? não faz parte do tribunal, então uma amor coisa não de tem nada a Deus. ver com a outra. Fui Quantos discos de tratado ouro ela como tem? lixo Quantos aqui. discos de ouro ela Logo tem, eu, Michael? Michael Quantos Jackson. discos de ouro? Quantos discos de ouro ela tem? Eu não sei quantos. Eu já perguntei. Sobre Ela o sabe que quantos tem. você vai querer Pergunta fazer? ela conhece o Alex. Amanhã não Eu logo, vou gente. cobrar Não amanhã, logo, tá? Não tem como ele usar essa foto Pergunta pra mais, ela, o tribunal já Michael, tá Alex. rolando. Não, Vou por hora perguntar, é não, só pergunta isso. você. Amanhã eu vou precisar Você não só quer de perguntar? vocês. Pergunta. aqui. Amanhã Excelência, vocês posso estão não? Posso lascados, me- viu? Posso me Por favor, aproximar isso vai do ser balcão? Estou preparado para amanhã